Agora, tiveram lances polêmicos, né, Bruno? Você que estava comentando o jogo. O torcedor do Fluminense está reclamando muito do pênalti no Corinthians, que foi marcado e o Fábio Santos converteu. E tá reclamando principalmente desse lance aí, no Samuel Xavier, né? O Fábio Santos, parece que tem o pisão, a imagem é muito rápida. Ele pisa. Mas, vamos ver, é pênalti. Isso aí é pênalti. Tudo bem que é um pênalti infantil, não tinha mais perigo de gol. Ele já tinha batido na bola, talvez por isso o VAR não chamou. Ele bate e aí tem o pisão. Agora, Flávio, Bruno, Piperno, o fato dele ter batido na bola antes do choque é uma justificativa para não se marcar o pênalti ou não? Teve o pisão, a bola ainda tá dentro do campo, ela não saiu. Teve o pisão, é pênalti. Esse é o lance mais reclamado pelo Fluminense, além do pênalti marcado pro Corinthians. Esse lance primeiro, foi pênalti, na opinião de vocês? Foi pênalti. Assim, não é uma coisa escandalosa, assintosa. Nossa, o juiz roubou e tal. Isso é bobagem. Porque tem você pode ter essa leitura que você falou, bateu na bola, a perna fica e atinge, mas eu marcaria pênalti. Pra mim, pênalti. Assim, a olho nu talvez não, mas no VAR você marcaria, sim. Teria que ter marcado pênalti. Eu marcaria também, pelo pisão, né? Porque tem o pisão. Também concordo com o Flávio, porque também tem aquele negócio, que escândalo, foi roubado. Não achei escandaloso. Se não tivesse o VAR, provavelmente ninguém marcaria. Porque não é um lance tão claro assim, tem muita gente ali no lance. Piperno e Bruno, pênalti ou não? Eu e Flávio marcaríamos. Eu marcaria também, até porque ele impede o jogador do Fluminense de prosseguir na sua ação. Pênalti. Bruno. Pra mim também, eu falei na transmissão, pra mim foi pênalti. O Samuel Xavier chutou a bola, ok, mas o Fábio Santos chega e pisa, né? Com o pé por cima, pisa no Samuel Xavier. Eu marcaria o pênalti também. Agora, e o lance, Bruno, do pênalti do gol do Corinthians? Também está sendo reclamado, né? A torcida do Fluminense está reclamando do lance que originou o gol do Fábio Santos. Eu vou até pedir pro Pedrinho, lá, nosso PH, para ele recuperar o lance pra gente ver, porque quando eu tava vendo na televisão, eu não achei o replay tão claro. Eu achei que tava difícil. É um lance duvidoso. Você marcaria, Bruno? Eu marcaria. Achei que o Marlon foi estabanado e acabou atropelando o jogador do Corinthians. Assim, tocou e derrubou. Eu achei que foi pênalti também. Piperno? Pênalti também, marcaria. Ou seja, Flávio? Se passar eu prefiro ver. Mas é um lance, de novo, não é nenhum absurdo, não é roubo. Não tem roubo, não tem... não deu um pênalti. A única polêmica é que são dois lances que são contra o Fluminense. Mas isso... Aí o torcedor do Fluminense fala, tem um pênalti pro Fluminense que ele não marca. Aí tem um pênalti inexistente pro Corinthians que ele marca. Esse é o negócio que o torcedor tá reclamando. Mas o cara, se ele quer... é bom só o seguinte, esse árbitro é péssimo, ele não tem nem capacidade de prejudicar ninguém. Acabou sendo uma coincidência. Porque ele é ruim mesmo, ele é muito Olha fraco. aí, Flávio, você pediu pra ver, Você pediu pra ver o pênalti. Tira até a tarja, por favor, PH. Pra gente ver o lance com a tela limpa. Esse é o pênalti. Vamos ver aí, O outro lance eu acho que é melhor. Bota o outro lance pelo lado, que tem um lance bem... Eu não marcaria. Esse pênalti eu não marcaria. Mas então, de novo... Porque eu acho que é meio com contato do jogo. Provavelmente eu também não marcaria, mas, de novo, é marcável, não é escândalo marcar. Isso que eu quero dizer. Não marcar o outro e marcar esse não é escândalo. O mesmo time foi prejudicado, ok. Tá, mas aí é o que eu te falo. Por que o torcedor pode estar reclamando? Porque o pênalti pro Fluminense foi mais claro do que o pênalti pro Corinthians. Concordo com isso. Aí ele marca o do Corinthians e não marca o do Fluminense. Mas acho que não é nenhum escândalo... Não é um absurdo nem marcar o que marcou e não marcar o que não marcou. Mas tá certo. O torcedor tem razão, tá bravo. Mas nenhum dos dois foram escandalosos, não. Acho que não poderia acontecer isso que aconteceu. De errar de um lado ou de outro. Talvez as pessoas concordem com as duas marcações. Acho que não foi isso, que não foi nada assim. Eu vejo coisa bem pior, né? Que esse eu não marcaria esse pênalti, não. Então esse, você vê como é dividido. Eu e o Flávio, a gente não marcaria. O de Samuel Xavier, pra mim, foi mais pênalti que esse, mas eu... o pênalti pro Fluminense é mais pênalti que o pênalti pro Corinthians. Os dois. Então prejudicou muito o Fluminense. Porque o Fluminense, com o pênalti não marcado, venceria a partida.
Poderia ter vencido. Né? E o torcedor tá na bronca. Essa é uma polêmica aí do torcedor do Fluminense. Dá pra entender a bronca. Dá pra entender a bronca. Porque você tem um pênalti não marcado, que foi claro, teve o pisão. E você tem um pênalti bem duvidoso, que tá dividido aqui até a mesa, de igual para igual, que foi marcado. Então, é o torcedor do Fluminense aí na bronca. Rodrigo Viga tá no Rio de Janeiro e eu te pergunto, Viga, qual a sua opinião sobre esses dois lances? Aqui todo mundo achou pênalti pro Fluminense. E eu não achei pro Corinthians e o Flávio Prado também não. Bruno e Piperno marcariam, Viga. Fala, Pilhado. Boa noite pra você, pra turma toda da bancada. E, sinceramente, honestamente, eu não marcaria esse pênalti do Marlon em cima do jogador do Corinthians, não. Houve o contato? Houve, mas não foi aquele contato intencional, digno para marcação de um pênalti. Agora, do Samuel Xavier não há a menor dúvida, né? E aí fica a explicação por que a arbitragem não marcou a penalidade. Agora, o que eu vi de diferente, de excepcional nessa partida? Primeiro que o Corinthians fez 3 gols. Não me lembro do Corinthians fazendo 3 gols, a não ser naquele jogo, acho que foi contra o Grêmio, que foi um 4-4, né? Mas foi mais ou menos excepcional. E excepcional também foi a atuação do Fluminense negativamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense atrás do marcador, precisando correr atrás do prejuízo, por muito pouco não conseguiu uma virada histórica. Foram erros, foram lambanças. Esse erro do Marlon aí, que foi interpretado pela arbitragem, acabou redundando num pênalti. Foi uma lambança também do Marcelo, outra do André, jogadores de talento, jogadores de categoria. Agora, de excepcional mesmo, uma atuação ruim do Fluminense no primeiro tempo e de excepcional também o número de gols marcados pelo Corinthians, não só em uma partida, mas especialmente em um tempo. A gente estava lembrando muito dos erros aqui e acolá. Agora, a gente não pode esquecer, meu caro Pilhado, que o herói da partida para o Corinthians também foi o vilão, né? Porque se o Yuri Alberto marca aquele gol naquela pichotada do Cano, que deu um passe para o Yuri Alberto dentro da pequena área, ainda no primeiro tempo, o jogo poderia ter sido 4-3 e não 3-3, deixando de lado a questão do pênalti não marcado para o Samuel Xavier. Acho que fica de positivo aí o segundo tempo do Fluminense. O torcedor do Fluminense não está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, está pensando na final da Libertadores da América, porque se fosse o Fluminense da primeira etapa, já vislumbraria dificuldade para o jogo contra o Boca Juniors, embora ainda ache o Fluminense favorito nessa final, ainda mais sendo no estádio do Maracanã, ainda mais sendo diante do torcedor tricolor aqui no Rio de Janeiro. E de positivo para o Corinthians, o fato de ter marcado 3 gols, algo que não fazia há muito tempo. Porém, esse mesmo Corinthians que marcou 3 gols, quase levou a virada na segunda etapa, e Yuri Alberto, que foi o herói, também acabou sendo o vilão, porque perdeu um gol inacreditável na cara do gol, viu, Pilhado? Né, o Viga trazendo aí a sua opinião, ele concorda ali comigo e com o Flávio Prado, né? A gente também achou que teve pênalti pro Fluminense, não teve o pênalti pro Corinthians, jogo polêmico.